Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340 8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dominical, quando saudamos a todos os nossos irmãos que nos têm acompanhado nesse trabalho, rogando aos céus força, luz e proteção para fazê-lo hoje com amor e bondade, como só ouse acontecer. Professor, para as suas saudações. Bom dia a todos. Eu gostaria de lembrar aqui uma frase celta, haja vista que este é o nosso tema de hoje. Não é porque a morte não existe que devemos menosprezar a vida. Doutor Marcos, para o seu bom dia. Bom dia aos nossos amigos telespectadores, bom dia professor Olimar, professora Zambuja. E como o nosso tema hoje é os celtas, o povo celta, eu trouxe também uma saudação inicial, como eles escreviam em versos, né? Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que tu percebas a ternura invisível tocando o centro do seu ser eterno. Bom dia a todos. Existindo desde remota antiguidade, no seio de vastos oceanos, não sou nascido de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza, dos ramos da bétula, do fruto dos frutos, das flores da montanha. Toquei à noite, adormeci na aurora, fui peixe no lago, águia nos cumes, lince na floresta. Depois, escolhido por Ion, pelo sábio dos sábios, adquiri a imortalidade. Passou-se muito tempo desde quando fui pastor. Por muito tempo andei na terra antes de ser hábil na ciência. Enfim, brilhei entre os chefes superiores, vestido de hábitos sagrados. Segurei a testa dos sacrifícios. Vivi em 100 mundos. Agitei-me em 100 círculos. Professor, para suas considerações, o texto acima se refere à transmigração do espírito de corpo em corpo, com sentido de elevação. É interessante e que vocês possam perceber, meus irmãos e amigos, que nós estamos falando de uma doutrina, o druidismo, a doutrina do povo celta. E isso é um trecho que os alunos eram obrigados a decorar. Deveriam decorar esse trecho e muitos outros, muito embora tivessem escrita, mas a tradição era oral. E eles aprendiam. Então, quando nós observamos isso, nós vamos verificar que o povo celta é aquele povo que vai se caracterizar por levar para a Europa o ferro. Instaura a idade do ferro na Europa. É aquele mesmo povo que se caracteriza pelo uso de calças, que até então não era utilizado. Há uma discussão sobre ter sido eles os responsáveis pela criação ou não. Mas eles acreditavam na vida após a morte, razão pela qual os guerreiros lutavam de peito nu. Então, só com a calça. Tá? E eles eram tidos como sanguinários. Decapitavam os adversários. Eram tidos como caçadores de cabeça. Tá? Mas eram mestres do ferro. E entre eles se destaca a rainha Búdica,
Vercingetorix, comandante gaulês, e se destacam também os sacerdotes druidas. Uma fala neste livro, Nos Céus da Gália, irmão José, trabalho psicográfico do nosso querido Pacelli, neste livro, um trecho. Eles estavam para ser atacados pelos romanos. E isso acontece no ano de 52 a.C., quando as tropas romanas invadem aquela região. Um pouco antes disso, naquela região entre França e Bélgica, acontece esse diálogo aqui entre o sacerdote druida Allan Kardec, e os seus discípulos. Desde muito temos sido advertidos pelos nossos antepassados. Particularmente, acredito que o povo vem se valendo da crença na imortalidade de maneira equivocada. Crença na imortalidade. Então nós estamos aqui, desde já, afirmando que os celtas criam na imortalidade da alma. Acreditava nisso. Não é porque a morte não existe que devemos ter menosprezo pela vida, no corpo que nos acolhe, na presente transmigração. É isso, meus irmãos. É por aí que nós estamos começando o trabalho de hoje. Dr. Marcos, qual a importância espiritual deste povo? Bom, os religiosos do povo celta eram chamados os druidas, assim como o professor Animar vinha dizendo. E os druidas eram pessoas extremamente versadas, estudiosas e avançadas até mesmo na questão da medicina e na astronomia. Ou seja, eles eram um povo extremamente culto. Os ensinamentos deles, assim também como já dito aí pelo professor Animar, eram transmitidos de forma oral. No entanto, havia a forma escrita, que era em forma de versos, que foi o que eu li no início do programa. A minha saudação, né, de hoje foi justamente um verso celta. Então, eles utilizavam uma escrita simbólica chamada Ogã, que era em forma de versos para que facilitasse a memorização. Como dito ali antes também, que os alunos eram obrigados a decorar trechos, né? Então eles se utilizavam dessa forma para que facilitasse. Então, esse povo, ele acabou se transformando na comunidade essênica, na comunidade dos essênios na Galileia, que foi precursora do cristianismo. Essa comunidade ela foi oriunda desse povo celta disperso em 150 a.C., após invasões do povo romano, né, que acabou por quase dizimar esse povo, mas eles acabaram se espalhando para fugir da escravidão. Então eles levaram essa doutrina pela Galileia. E o nosso professor, como muitas pessoas que viram o filme do Kardec ali, o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec porque os espíritos lhe disseram que ele teria sido, né, que ele foi, aliás, um desses religiosos, um desses sábios druidas nessa época de antes de Cristo. Então acabou o nosso professor Hippolyte adotando esse pseudônimo. E ele escreve, nosso querido professor Hippolyte, ele escreve na Revista Espírita de Abril, em 1858, que existem pontos de ligação entre o druidismo e a doutrina espírita.
E ele chega até mesmo a comparar a escala espírita da evolução dos espíritos com a escala druídica, devido a essa questão da transmigração dos corpos, né, da existência do espírito. Então, os druidas já diziam que as almas têm no Anofum, que é o abismo, o seu ponto de partida. Espíritos superiores ensinam almas criadas simples e ignorantes, aperfeiçoando-se a partir do princípio inteligente, através das vidas sucessivas. Meus irmãos, isso não é nada mais nada menos que espiritismo. Na nossa sucessão de encarnações que temos, para avançarmos em direção ao nosso Pai que nos criou, a vencermos as nossas imperfeições, professor Zambujo. Professor Olimar, nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. E eu quero lhe deixar, por favor, uma pergunta importantíssima para o esclarecimento desse tema extraordinário. Afinal, o que significa druida? Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde de cada vez nós debatemos um tema importante e necessário para o nosso desenvolvimento. Haja vista que estamos aqui, professor Olimar, doutor Marcos, nesta reencarnação com a finalidade principal de aprender, evoluir. E hoje nós estamos estudando um tema extraordinariamente importante. Havia deixado uma pergunta para o senhor, professor, antes do nosso intervalo. O que significa a palavra druida? Bem, os celtas tinham uma divisão, uma estratificação social, digamos assim, em que eles se dividiam a sociedade em 3 classes ou grupos principais. Eles eram, portanto, os bardos, os ovates e os druidas. Quem eram os bardos? Músicos e poetas. Os ovates, adivinhos ou profetas. E os druidas eram os muito sábios. Aquele que é portador da sabedoria do carvalho. Então, eles estavam, os druidas, colocados numa posição social e espiritual superior dentro daquela sociedade, dentro daquele grupo, o grupo celta. Assim, os druidas reuniam as qualidades anteriores, tanto dos bardos como dos ovates. A druida era como se fosse uma síntese. Possuíam sabedoria e percepção intuitiva. Eles eram os sacerdotes. Eles eram, efetivamente, os dirigentes religiosos do povo. E naquela época, o sumo sacerdote, Iocanã, a época que eu me refiro é 52 a.C., na época da invasão romana, porque os romanos invadem a região numa tentativa tresloucada de dominação, comandados por Júlio César, que depois escreve sobre isso, inclusive. E os romanos invadem aquela região, matam os sacerdotes, matam o sumo sacerdote, Iocanã, que mais tarde vai reencarnar na região da Palestina, porque eles aguardavam a reencarnação do Messias, e ela deveria acontecer na Gália. Na Gália, entre o povo celta. Mas não aconteceu na Gália. Jesus não foi um gaulês, foi um galileu. Por causa da perseguição das trevas.
E a gente sabe que isso é uma evidência muito constante, muito frequente. Uma tentativa de inviabilização do progresso da humanidade. Jesus, por exemplo, diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, o momento de você manter as pessoas no processo de escravidão é não revelar a verdade. Então as trevas nunca quiseram a revelação da verdade. E daí todo um trabalho de perseguição, um trabalho de tentativa de inviabilizar isto. E eles fazem esse trabalho. Tentam inviabilizar o que estava já predeterminado, que seria o nascimento do Messias na Gália, entre os celtas. É lá que Jesus deveria nascer. Bem, em virtude desse trabalho das trevas, o que Deus faz? Permite que seja feito, e aí o irmão Marcos já falou disso, muito bem, por sinal. Permite que seja feito um grupo que sai daquela região 100 anos antes, também por um processo de dispersão, tá? E eles saem e vão se instalar nas cavernas de Curã, se constituindo essencialmente no núcleo que dá origem aos essênios, aquele povo que vive nas cavernas e que dá sustentação ao trabalho de Jesus, ao trabalho de divulgação inicial e de preparação espiritual e material para a concretização do trabalho do Cristo. E tem-se que Jesus foi um essênio, que Jesus estudou junto aos essênios, que José era um essênio, que Maria de Nazaré ia conversar com Paimuni, chefe essênio, dos essênios naquela região. Então, foi uma forma de permitir essa transferência e com isso driblar essa tentativa das trevas de inviabilizar a chegada do Messias. E vejam, 100 anos antes deste episódio de 52 depois de Cristo. Mas os druidas eram os sacerdotes. E aonde, por exemplo, nosso professor Hipólito Leon Denizar Rivail, o Allan Kardec, né? Professor Hipólito, professor francês, que tinha muitos livros, muitos trabalhos junto à comunidade parisiense, era discípulo de Pestalozzi, renomado no trabalho que fazia. Aos 50 anos começa a participar de um trabalho de investigação, e um cético a princípio. Isso é importante, ele era um cético. Ele não acreditava que as mesas tivessem cérebro, que as mesas pudessem responder, porque parte do pressuposto que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E a mesa não mostrava cérebro, não mostrava nervos, não mostrava músculos, não apresentava as condições mínimas para que pudesse atender a isso. Então ele achava que aquilo ali era brincadeira. Passado algum tempo, ele então aí sim se convence da veracidade daqueles fenômenos, daqueles fatos, e passa a investigar. E lhe é revelado que Zéfiro, um de seus discípulos quando ele era Allan Kardec, sacerdote druida na Gália, um de seus discípulos, Zéfiro, Leon, Brian, Brenda, e assim esses discípulos o ouviam, o seguiam, aprendiam com ele. E Zéfiro então lhe revela isso, e eles todos, tendo sido mortos ou desencarnados, porque as meninas desencarnam no naufrágio, na tentativa de saída daquela região, por determinação do sacerdote Allan Kardec. Então, todos eles vão reencarnar e vão se apresentar novamente no processo reencarnatório, no trabalho junto a Jesus, no que estava previsto. Só que aí na região da Galileia. Então, o nosso querido Iocanã, que era o sumo sacerdote, reencarna como João Batista, o precursor, aquele que aos 27 anos é decapitado, aquele que pregava no deserto e que batizava nas margens do Jordão, e que inclusive batiza Jesus. Allan Kardec vai reencarnar como João Evangelista,
O apóstolo querido, aquele menino com 19 anos de idade, que faz o seu trabalho e que acaba acompanhando Mãe Maria de Nazaré. Mãe, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Ao pé da cruz, quando no Gólgota acompanhavam o desfecho da crucificação de Jesus. E João dá todo o suporte, dá todo o amparo, toda a proteção para a Mãe Maria. Leva-a para Éfeso e lá ela vive o resto dos seus dias fazendo bem, fazendo caridade. Não é o idoso que fica parado, fica em ação, trabalho. Então, estes vão reencarnar e vão participar ativamente, continuar participando ativamente. Então, os druidas reuniam essas qualidades, tanto dos bardos como dos ovates, eram tantos artistas, músicos e poetas, mas também adivinhos, profetas, eram sábios, tinham a sabedoria do carvalho, e entre os povos mais antigos, talvez eram os menos místicos. É uma coisa engraçada que a gente observa hoje, um misticismo muito grande, né? Porque nós somos povo celta, nós somos decorrentes do povo celta. Os celtas eram foguinhos. Até me falta a expressão agora. Não, mas aquele cabelo avermelhado e tudo. Acreditavam na continuidade da vida após a morte, tanto é que eles não temiam, eram guerreiros fabulosos, porque não temiam a morte. Porque acreditavam na reencarnação. O próprio Júlio César, que mais tarde vai reencarnar, segundo o nosso irmão José, nos céus da Gália. Eu estou dando a fonte, para que depois não diga assim, o irmão está citando e não está citando a fonte. Está falando e não está citando a fonte. Está aqui a fonte, nos céus da Gália. O nosso querido Júlio César vai reencarnar mais tarde como Napoleão Bonaparte. E Vercingetorix, que era um jovem que não conseguiu se vincular às questões religiosas e acaba seguindo o caminho da espada, se torna um líder militar, um homem muito forte, vem a se render para preservar os seus companheiros, vem a se render em 52 a.C. Se entrega a Júlio César, aquele cavalo branco, um homem imenso. Vem a reencarnar como o general de Napoleão Bonaparte. General desse aí. E tanto Júlio César como Napoleão, quanto Vercingetorix, os dois voltam a lutar de novo pela França, na Gália. Voltam a lutar pelos destinos da França. Meus irmãos, o tempo é muito curto, mas a história é fabulosa. Então eu quero trazer aqui, me permita, professor, apenas o objetivo deste livro. Ao escrever esta obra, nosso objetivo foi ainda o de destacar, o irmão Marcos já fez isso, os estreitos laços espirituais existentes entre druidismo, cristianismo e espiritismo. Estreitos laços, como expressões legítimas da verdade única de todos os tempos. Estamos chegando já no final do nosso programa, professor João Alimar, doutor Marcos, e eu estou lhe passando a palavra para a sua despedida hoje. Eu vou me despedir com mais uma manifestação do povo celta, né? De Andy Bagot. Como celta, a nada me apego e nada rejeito. Tenho total liberdade de examinar fés e crenças, extraindo a verdade de todas elas. Um bom domingo a todos. Professor Alimar, para a sua despedida hoje. Um templo celta, Stonehenge, próximo de Londres. Não alimente em si o instinto da guerra.
porque depois precisarás de muitas encarnações para dominá-lo. Bom dia. Estamos chegando ao final desse nosso programa de hoje, extraordinário, e convidamos irmãos e irmãs para pensarem sobre o que aqui foi dito e convidá-los a estudar, a pesquisar. Haja vista que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tenhamos todos um excelente domingo, uma ótima semana, e próximo domingo estaremos novamente aqui com os senhores e com as senhoras. Bom dia.